Fala aí pessoal, beleza? Vídeo aqui rápido sobre alguns fatos importantes que aconteceram ontem. Vocês estão vendo esse vídeo na sexta, esses fatos foram de ontem, sobre dois fundos, como vocês viram na thumb, o ALZR e o TRFX. Eu sempre erro, TRXF, Eric, TRXF. Vamos lá, então vamos mostrar aqui para vocês, são dois fatos relevantes. Primeiro vou começar pelo da ALZR, que é para mim um movimento importante, que é a questão de finalmente conseguiram vender o imóvel do IPG, que era o único imóvel vago do fundo, que além de estar vago, trazendo vacância para o fundo, financeira apenas, desculpa, física, né? Porque ele tinha a questão da multa, mas é o problema da despesa, porque o fundo arca com as despesas do imóvel vago. Então, isso vai ser, vamos ver qual que vai ser o impacto da redução das despesas nos próximos meses. Mas vamos lá, o fundo, ele vendeu o imóvel, né, o IPG, vendeu por 19 milhões, sendo que desse valor 2 milhões já foram pagos nessa presente data, 3 milhões serão pagos em uma única parcela no dia 5 de julho, de 25, contra a lavratura da escritura, e 14 milhões e meio serão pagos em 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de 604 mil, vencendo-se a primeira 30 dias após o pagamento da parcela da escritura. Todas as parcelas do saldo serão corrigidas mensalmente pela variação positiva mensal do IPCA. Eu acho que aqui também o ALZR, ele falou, vamos vender logo essa porcaria, vamos facilitar para quem quer comprar e vende logo essa bucha. E aí eles falam que diante da assinatura, o fundo já transfere na verdade a posse do imóvel para o comprador, que já passa a arcar com todos os custos do imóvel, que era o grande problema que o ALZR tinha. E aqui, pessoal, só para ficar claro, vocês que são cotistas do ALZR, vocês não vão receber nada de lucro aqui, tá? Porque eles até deixam claro que o lucro aqui, ele foi apurado de 5,16 milhões, teve o custo da aquisição, só que a parcela desse lucro, ela já foi recebida. Eles colocam que a parcela do lucro representada pelo valor da multa recebida em julho de 23 compôs parte do lucro caixa do fundo no segundo semestre de 23 e já foi, portanto, distribuído aos investidores do fundo. Então, na verdade, esse movimento agora é só a tirada, é só a redução da taxa das despesas para o fundo. Então você, cotista, não vai receber nenhum lucro a mais aí não, porque você já recebeu, inclusive devido à multa que o fundo já recebeu com o distrato da alocação. Então fiquem tranquilos, vocês não vão receber nada. As vantagens: zero a vacância do fundo, porque era um imóvel vago, que estava, além de estar vago, o fundo não conseguia fazer nada com ele, só pagando despesa. Eles até colocam aqui, sendo o único imóvel vago do ALZR, com essa transação o fundo zera a sua vacância e não apenas deixa de incorrer os gastos mensais decorrentes dessa vacância, IPTU, despesas prediais, como passa a obter rendimento sobre o capital liberado com a venda. Que aí que é o ponto importante, porque uma parte da venda foi o lucro que já foi distribuído, a questão da multa, só que tem o valor do imóvel que foi gasto. Esse não é distribuído, porque se o fundo distribuísse esse valor, seria amortização de capital. Então ele não vai receber. Só que esse valor vai para o caixa do fundo, vai render, e esse sim rende lucro, e ele vai usar esse valor para poder investir em outros ativos. Então, beleza. Então esse aqui foi o fato do ALZR, finalmente venda do IPG, né? Finalmente saiu dessa tranqueira do portfólio, resolveu mais um problema. E vamos falar do TRFX, que aqui uma baita de uma compra. Embora eu falo baita entre aspas, porque a gente ainda não sabe algumas negociações. O TRFX, ele assinou um compromisso de compra e venda, tendo como objetivo a aquisição da fração ideal de 70% de um imóvel situado na Marginal Pinheiros, para quem é de São Paulo conhece, atualmente locado para o Hospital Israelita Albert Einstein, através de um contrato típico de build-to-suit, né, que ele vai ser construído para o Albert Einstein, com a vigência de 20 anos, cujas obras estão em curso, em estágio inicial, e sobre qual Einstein operará um novo hospital de referência. Aqui, pessoal, é um ponto importante, nós estamos falando do Albert Einstein. Todas as vezes que você vê algum famoso que está doente, eles vão para onde? Para o Albert Einstein. É o hospital mais top que nós temos no Brasil, o Albert Einstein. Então, aqui a gente já parte de um pressuposto que estamos falando de um inquilino excelente.
né? Então a gente está falando de um inquilino muito bom. O compromisso 621 milhões, é praticamente todo o caixa que o fundo tem, ele tem esse dinheiro em caixa lá em disponibilidade, uma parte naqueles FIIs lá, lembra que eles investiram? Mas assim, ele não vai disponibilizar, não vai desmobilizar isso agora, ele vai desmobilizar 62 milhões agora e 160 milhões até dezembro de 24, e depois o pagamento durante a obra, né? Então eles colocam a aquisição ocorre após a diligência jurídica, e aqui tem um ponto importante, a aquisição da fração ideal do imóvel pelo fundo ocorre após a conclusão da diligência jurídica e da diligência técnica imobiliária da vendedora e dos seus antecessores, bem como pós a renúncia formal pelo Einstein em relação ao seu direito de preferência da aquisição do imóvel. É para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Shopping Rio Sul lá no XPML, lembra? Que o consórcio lá, inclusive com o XPML para compra, fizeram lá todo o processo, só que o atual, o proprietário lá, o Iguatemi, ele exerceu o direito dele de compra e foi lá e comprou. Então aqui eles esperaram isso e fizeram, obviamente tiveram a renúncia, porque provavelmente o Einstein tinha opção de compra desse imóvel e aí a preferência não executou. E aí eles falam sobre a escritura de venda e compra será outorgada ao fundo após o pagamento integral do preço de aquisição da fração ideal do imóvel e dos custos de construção previsto para ocorrer em julho de 26, data estimada da conclusão da entrega do hospital. E aqui tem um racional, né, que é bem bacana. E aí eu já vou falar alguns pontos negativos que eu vi nesse racional. Bom, então aqui racional de aquisição, esse aqui é como que vai ser a fachada do hospital. Aqui os pontos da operação. Desenvolvimento de um imóvel locado para o Albert Einstein por meio de build to suit, como a gente já falou, como eu falei, né? Contrato de 20 anos. Diversificação da carteira, vai diminuir muito a questão da concentração da açaí no fundo, isso é muito bom. Diversificação regional, aumenta a participação do fundo em São Paulo. E aquisição alinhada com a estratégia do fundo em comprar grandes imóveis com excelentes características técnicas. Aqui, pessoal, a gente tem um ponto. 20, vai ficar praticamente 20% de concentração em hospital. E a gente já eu dou minha opinião. Vamos primeiro fechar aqui a questão da compra. Então, o objetivo é refletir alterações comparativas e melhorias do fundo após a aquisição do hospital. Aqui como que vai ficar, né? Então o fundo hoje ele tem 2 milhões e 400 em imóvel, vai para 3 milhões, porque ele vai tirar o recurso do caixa e vai jogar todo embora a gente ache que é isso, né? A gente não sabe como que vai ser feito esses pagamentos depois. Se ele vai fazer o TRFX é doido para fazer alavancagem, então a gente não sabe se ele vai usar o recurso do caixa para pagar isso. Esses dois primeiros pagamentos, esse de agora e até o final do ano de 160 milhões, sim. Então, assim, vai aumentar um imóvel, ele já é presente em São Paulo, já é presente na cidade de São Paulo, então não vai alterar nada. Obviamente aumenta a BL do fundo, né? Porque aumenta a área de terreno, obviamente. Estimativa não altera. De 1.01 isso ele já não ia alterar mesmo, até porque é meio que troca nesses 12 meses, né? Vai ser troca do dinheiro do caixa, embora na verdade não, né? Porque a gente vai ele tá tirando o dinheiro do caixa para pagar o fundo. E aqui não teve alteração da alavancagem, exatamente porque você ainda não está aumentando, você não está trazendo todo o patrimônio para o fundo ainda. Isso aqui é só depois, né? Aqui, pessoal, porque o valor patrimonial do fundo não está alterando. Ele simplesmente está jogando o dinheiro que estava no caixa para a compra do imóvel, então você não altera a alavancagem, você não está quitando a alavancagem. E aqui o que eu falei para vocês, né? Segmento hospital passa para 19%, bastante coisa, muda completamente a estrutura do TRFX. O açaí, que ora era 40%, passa para 23%, aí você tem o Albert Einstein entrando para 19%. Você aumenta aqui a participação de imóvel, né? O TRFXB continua na mesma, porque ele é basicamente a mesma coisa, né? De imóvel. Você aumenta muito a questão de contrato atípico, né? Em relação à receita. É isso, então tem esse aumento aqui. Participação no Estado, aqui a questão do próprio Albert Einstein, né? Aí eles falam aqui, ó, 52 imóveis em relação ao fundo, né? Diversificado regionalmente, sendo que 87% do valor investido está na região metropolitana. Então aqui só é mais a questão do fundo mesmo, né? Que eles mostram as cidades, né? Então 34% fica em São Paulo com a entrada do Albert Einstein. Aqui é a questão do próprio contrato, né?
do contrato do fundo, com a entrega aqui em 2026, né? Então a gente está falando da entrega aqui. Mas é isso, pessoal. Então, essa foi a compra. Qual que eu vejo pontos positivos? Agora, a minha opinião. Pontos positivos. É um baita do inquilino. É uma diversificação interessante para o fundo, porque ele está saindo completamente da linha dele para renda urbana, mas foco, sai de varejo, sai de supermercado, entra em hospital. Um inquilino que para mim é o melhor do Brasil em termos de hospital. Então esses são os pontos positivos. O ponto negativo, primeiro, na verdade um ponto neutro. Não foi informado o cap rate da negociação, então não sabemos se foi uma compra boa ou não. Em termos parece, se for alinhado com os do fundo, sim. Então a gente ainda precisa de mais informação. Vamos ver se no próximo relatório sai mais informação sobre essa compra. Não teve cap rate da negociação, que é muito importante para a gente saber, inclusive, qual foi a avaliação de risco dessa compra. E por outro lado também, o outro ponto é o risco de desenvolvimento. Lembrando, eu já vi algumas pessoas falando, se o hospital deixar de pagar. Primeiro a gente está falando do Albert Einstein, que é um baita inquilino, mas eu falo da questão do risco de desenvolvimento, porque não é um imóvel pronto. Então, isso está suscetível à questão de custo de obra, à inflação de obra em NCC, riscos de incorporação. Então, esse é um ponto que não está mapeado aqui. Estaria mapeado se a gente soubesse qual foi o cap rate da compra. Então, a gente não sabe, por isso que é importante a gente saber quanto é que foi o cap rate, para até a gente saber se esses riscos foram mensurados. Bom, pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos ver se eles soltam mais alguns documentos referentes a mais detalhes dessa aquisição, e aí ou se no próprio relatório ou algum outro fato relevante, beleza, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês, videozinho rápido sobre 2 pontos importantes aí de 2 fundos, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.